Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Na Minha Quebrada. Esse podcast ele só é possível porque ele foi aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc 2024. E a ideia é trazer realmente as nossas potências periféricas, as vivências de cada um, pensando como isso dialoga com a pauta do meio ambiente. Meu nome é Fabiana Lima, eu sou jornalista, sou produtora cultural e hoje eu estou assim com dois convidados mais que especiais para bater esse papo com a gente. É o Zé, vulgo Lixo Mania, e a Maressa. E assim, gostaria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho de vocês, quem são vocês? De onde vocês vieram? Primeiras damas. Então, beleza. Obrigada. Olá a todos, a todas, todes. Sou Maressa, Andréia Maressa. O meu vulgo é Maré. Eu tenho 33 anos. Eu sou oriunda do Grajaú, São Paulo, Zona Sul, Sudeste. E atualmente eu resido aqui no ABC, né, Paulista, em São Bernardo do Campo. E eu sou artivista. Acho que essa é a palavra que poderia me definir assim no momento. Artivista, adorei. Bem artista, até na criação das palavras. E você, Zé? Eu sou José Antônio, mais conhecido como Zé do Lixomania, 53 anos, morador de Santo André, nasci em Santo André. E estamos aí para essa roda de bate-papo. Que maravilha! E eu queria começar essa roda de bate-papo, né, falando que eu convidei eles. E talvez, assim, eles ficaram até assustados, né? O que o meu trabalho pode ter a ver com o meio ambiente, com essa pauta que é tão comentada. E aí eu queria começar pela Maressa, assim, né? Que o Zé já... Que não seja só nessa hora que a gente tenha a nossa vez, né? Sim, então. Com a Maressa, para ela falar um pouco o que é artivista, o que é essa arte que você faz. Nossa, eu joguei a palavra e nem eu mesmo sabia, né, que eu ia falar depois. Mas essa palavra, acho que ela está sendo construída ao longo do tempo, entendendo a minha carreira, né? São 13 anos que eu tô na arte e aí eu comecei dentro da biologia. Enquanto eu estudei numa universidade pública, estudei na Unesp, em Rio Claro. E lá eu comecei a escrever textos, assim, desabafando, como eu me sentia. Acho que muitas pessoas têm esse hábito de fazer arte para si, né? E a partir desses textos eu comecei a publicar. Na época tinha um blog. E aí esses textos foram começando a ser lidos, começaram a olhar para o que eu estava fazendo e falavam, você é artista. Mas eu estava estudando para ser bióloga. E aí esses textos começaram a sair publicamente. Comecei a recitar, comecei a ir nos espaços onde não tinha sarau, não tinha nada, assim, dentro da universidade pública não era um espaço ali onde eu estudava que tinha, né, esse fomento à arte e à cultura. E aí eu comecei a falar meus textos. E aí comecei a ocupar os espaços performativamente, né, com as minhas angústias de ser uma mulher negra dentro de uma universidade pública que não tinha cotas na época, então era uma das poucas pessoas pretas lá dentro. Então tinham várias revoltas dentro de mim, de tipo, nossa, estou num espaço aqui que às vezes eu não consigo me bancar. Muitas situações assim de conflitos sociais que me fizeram abrir esses textos para fora. E aí eu consigo me perceber ali uma pessoa que está usando da arte como uma ferramenta, né, de luta social, de poder me expressar, de poder falar. E aí depois desses textos, né, vi que assim o brilho de ser artista, tipo as pessoas olhando porque eu queria falar, né, compartilhando. Eu também penso assim. Então pronto, então comecei a atacar desenho também na parede. Aí comecei a fazer... Assim, sem querer te cortar, mas já te cortando, Corta. Né? Eu vi que na sua palavra você falou assim, eu me formei, né, estava estudando para ser bióloga. E aí, de repente, você começou a escrever e tal. Você teve, em algum momento da sua carreira, dificuldade de se afirmar como artista, de entender, nossa, não, eu sou artista? Porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, assim...
nossa, eu faço tal coisa. Parece que a gente precisa de um título ou que alguém aprova a gente. Não sei se você sente isso também. Eu acho que isso é ainda mais difícil por ser mulher, da periferia. Como que foi isso para você? Ou você, tipo, não, eu sou artista já. Como foi esse processo? Nossa, exatamente. Eu não tive essa percepção de primeira, assim. Até porque o que eu recebi de instrução, acho que muitas pessoas que estão na periferia, na minha geração, um pouco antes, receberam a instrução: estuda que você vai ser alguém. Então, na minha cabeça, tipo, vou ser bióloga. Não tinha possibilidade de ser além daquilo que eu estava me preparando, o ofício que eu estava me preparando. Mas eu já sou artista, né? E aí eu precisei ser nomeada por fora. Pessoas precisaram falar para mim: fala lá seu texto. Você é mó poeta, você é mó artista. Então, em nenhum momento, assim, isso veio... Quer dizer, agora está vindo. Agora eu consigo me autoafirmar até como ativista, por entender essa trajetória, assim, né? Então, de ir no espaço... A primeira apresentação artística que eu tive, assim, né, foi falando uma poesia sobre violência sexual. Então, tipo, foi muito forte, foi muito impactante. Eu peguei e subi numa mesa no refeitório universitário, convidei outras pessoas e falei um texto que veio de mim, assim. E aí entender a subversão desse lugar, né? Subir numa mesa, num restaurante universitário, sendo uma das poucas mulheres negras ali, e falar de violência sexual foi muito impactante, muito forte. E ali, receber as pessoas ouvindo, as pessoas falando de volta... foram um dos momentos bases, assim, para eu entender todas as outras artes que eu venho agora fazendo, assim. Bom, Marissa, para mim não resta dúvida, você é artista. Agora, o Zé, eu já não sei. Porque eu sei aí que ele faz umas paradas que a gente não sabe se é arte, se é vandalismo, tem uma polêmica. Fala aí o que você faz e como é que você começou a fazer isso. Bom, eu comecei a pichar muros, né? Eu sou pichador. Já estou bem parado, bem tranquilo ultimamente, né? Eu comecei na década de 80, 85, mais ou menos, né? A fazer pichações, né? A verdade, as pichações que a gente fazia era por ibope, por fama, por reconhecimento, né? Não tinha nada a ver com a baixa ditadura, partido político, para venda de nada. Era para ser famoso. Todo pichador que ele picha, ele quer ser famoso, ele quer ser conhecido. E aí foi passando o decorrer dos anos. É uma luta muito difícil. E aí a gente foi vendo que... Eu fui enxergando que havia um mercado para isso. Eu fui fazer viagem, eu morei muito tempo na Europa. Fui 3 vezes morar na Europa, que minha família é da Europa. E comecei a enxergar de outra forma a pichação. A discriminação que acontece aqui, ela lá fora tem um glamour. Tem muita gente que faz as pichação e eles... estão na mídia, são bem desenvolvidos. Então eu comecei a entrar nessa batida de começar a trabalhar com artes, de fazer alguns projetos e estamos caminhando agora aí para isso, né? Misturando a pichação como arte. Ô Zé, mas assim, você falou um pouquinho assim do seu começo, mas você já meio que deu um pulo, né, para cá. Eu queria saber do começo, porque provavelmente quando você começou, você não começou pensando em ser nada, ser artista ou ser famoso. Você começou com que idade? Criança? Qual foi sua primeira experiência ali com essa arte subversiva? A verdade é a primeira vez que eu mexi com tinta, mas não estou dizendo que você vai contar como que eu era pichador ou não, mas que eu mexi com tinta era na época de 82, Copa do Mundo. Então eu morava numa rua que tinha várias garotas
e o pessoal das outras ruas vinham ali por causa das meninas, jogar vôlei, futebol. E aí, época de Copa, pintar o chão, né? Então, eles desenhavam, a gente pintava, a gente ia pintando dentro. Foi a minha primeira experiência com tinta. Aí veio de eu colocar o Zé, mas não era pichador, né? Isso começou em 85 para 86, que eu comecei a ter mais gosto, indo para São Paulo, comecei a trabalhar. Comecei indo para São Paulo, época já era o Jânio Quadros, o prefeito. Comecei a ver pichações, aí que eu fui me interessando, pegando gosto por isso, né? Certo. E Marissa, eu sei que você, assim, é uma artista múltipla, né? Sei mais ou menos, né? Porque eu acompanho as suas redes. Eu acredito que as redes, elas só mostram um pedaço de nós, né? Eu queria que você falasse, assim, um pouquinho do que você faz exatamente, né? Você escreve, você também tem um trabalho performático como artista. Conta pra gente como é que é isso. Beleza. Eu me considero hoje uma artista múltipla, mas como você tinha perguntado antes, também foi uma dificuldade para reconhecer esse lugar de potência, né? Em vários aspectos, que acho que é uma característica ancestral, assim, né? Das culturas hoje, consultando, né? Vendo que a gente dança, a gente canta, a gente pinta, a gente faz borda, a gente faz muita coisa. E eu comecei pela escrita. A escrita me levou à performatividade, né? A sair, assim, nos lugares e recitar um texto, falar um texto que vem de dentro, assim, né? E aí, depois disso, veio as artes plásticas e visuais, né? Então, eu também peguei uma latinha ali, me envolvi com o pessoal ali que pintava a parede. Pessoal meio estranho, Aí eu gostei daquele negócio ali. E aí, eu não comecei com a letra, eu comecei com a persona. Sim. Porque dentro desse ambiente acadêmico, a escrita era o que me movimentava, o que me dava visibilidade, né? E o fato de eu ser uma mulher negra. Então, para mim, era como se fosse azul dentro do espaço, assim. E aí, a minha persona é uma carinha azul, com os dentinhos sorrindo, né? Que ela representa essa... Tipo, porra, chegou uma menina azul ali, diferentona, uma menina negra falando. Então, eu comecei a pintar essa carinha azul nesses espaços, né? E aí entra um fator aqui, que é o enquadro, de estar fazendo isso sem e, né, não é uma arte, né? O picho, o grafite, se não está autorizado, então tomei um enquadro. E eu fiquei 10 anos sem fazer esse tipo de arte, e aí foi aí que eu me voltei para o teatro. Eu peguei esses textos escritos, né? E comecei a trabalhar mais neles e entendi que eu poderia estudar atuação. Também vi a possibilidade de mercado, de trabalho. Vi a arte ao meu favor como algo que me movimentaria financeiramente também. E aí eu comecei a fazer o trabalho como atriz e juntei todos numa bagagem só. E agora, por que me chamarem, eu estou fazendo. Você consegue, por isso você aceitou vir, né? E assim... Eu sei que você também é artista plástica. Nossa, menina, é muita coisa. Artista plástica, atriz, escritora, poeta, pichadora. Esse trabalho com artes plásticas, você trabalha com reciclado, né? Como que é isso, né? Onde você pega esses reciclados? Que tipo de material? É um estudo? Como que é esse trabalho? O que é esse trabalho? Eu acho que esse momento desses 10 anos de repensando, assim, o que eu faço como artista, né? Como eu me movimento como artista. Enquanto eu estudava atuação, eu já tinha a graduação de biologia, eu dava aulas, mas não era não sustentava, né? Então, tinha muito tempo vago também. E aí, parecia muito lixo na frente de casa, assim. As pessoas deixavam lixo na porta da minha casa, assim. E aí, eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa com isso também. E foi quando eu comecei a produzir pelo ócio, para passar tempo. E como eu já estava nessa trajetória de estudar para ser atriz, entender o mercado, falar assim, para ser atriz eu preciso estudar, eu preciso colocar no mercado, também comecei a olhar para esse artesanato que eu vinha fazendo
como uma possibilidade de venda também. E aí foi quando comecei a vender pequenas peças personalizadas para as pessoas, feitas com jornal de mercado, vaso que as pessoas jogam com a planta inteira. E você pegava essas coisas na rua? Na rua. Você não tinha vergonha de o pessoal te... Essa menina tá... Tenho ainda. Você tinha vergonha, mas você enfrentava. Ou seja, você era ativista mesmo, né? Sim, porque é muito louco. Eu moro no Jordan, em São Bernardo do Campo. Não é um bairro periférico, é um bairro até... posso falar assim, elitista. Então, eu ali, com uma figura negra, catando coisas, já tenho um estigma social, mas eu gosto desse estigma porque o que vira depois... Ele provoca. Então, tem esse lugar de... Eu não estava precisando, assim, mas de ter vindo da periferia e saber que as pessoas já têm esse hábito de reaproveitar, isso já está dentro de mim, incrível. Né? Eu só coloco isso em evidência, assim, né? Não precisa nem falar, né? Mas, assim... Né, vou perguntar, uma coisa meio redundante. Como é que você vê esse seu trabalho dialogando mesmo com as questões do meio ambiente hoje em dia, né? Porque isso que você vê, que você falou, eu também vejo, né? Caramba, a gente tem essa capacidade, principalmente a pessoa periférica, de reaproveitar as coisas, de transformar algo que a gente poderia jogar pro lixo, né? E isso em tudo, assim. Como é que você vê a sua arte se relacionando com essa pauta do meio ambiente? Eu acho que isso já está, né? Como eu já falei, isso já está nas periferias de toda forma, assim, reutilizar, reaproveitar. Acho que só não é olhado com um olhar artístico, assim. Então, eu cresci numa casa que, acabou o vaso, a água sanitária, eu vou lavar aquilo ali e botar uma planta dentro. Isso tem várias casas, existem vários lugares. O que eu acho que se relaciona com o meio ambiente é o fato de eu ter estudado biologia, ter olhado para esse lugar, né, de estudos, né, científicos que estão apontando exatamente aquilo que está acontecendo com o nosso... Quando a gente consome em excesso, quando a gente não se preocupa com resíduo, com o que as empresas estão fazendo com os nossos resíduos que a gente compra, e a gente deveria ter um amparo dessas empresas para reciclar isso, e a gente está fazendo a parte deles já, só que a gente não tem reconhecimento. Então, quando eu decido filmar, mostrar o processo, eu pegando lá o lixo, fazer um videozinho engraçado, aproveitar da onda das redes sociais, eu estou querendo mostrar o que existe dentro da quebrada, que a gente já está fazendo esse serviço ambiental, né? Cada um dentro da sua função, como pode, dentro das casas, só que as empresas não, né? Esse serviço do poder público e das empresas fica a cargo da sociedade. Assim. Fazendo um papel que não deveria ser nosso, né? Isso. A gente sempre está tentando dar conta, a gente coloca na nossa conta... Nossa, mas vamos economizar água, a gente gasta muita água, mas quanto que as empresas gastam para produzir certas tecnologias? A conta vem sempre para a gente, né? E, assim, eu acho que a sua arte é super provocativa e, voltando, assim, para o Zé, a pichação, com certeza, ela traz essa palavra, né? Já traz um estigma, já traz, assim... um conflito dentro da nossa mente quando a gente fala. A própria Marissa fala, não era arte porque não era legitimada, então eu tive que parar de fazer, né? Eu enxergo assim, fui começando a observar os pichos na rua e eu vejo assim que a rua é uma galeria que eu vejo uma frase que de repente, cara, eu tô vendo o jornal e eu vejo que a rua tá falando diferente, né? Eu acho assim... E aí eu comecei a ver poder nisso, né? Como que é isso para vocês, Zé? Além disso que você falou, o pichador, ele quer fama, tal. Todo artista, né, quer uma fama, né? Ele não faz arte só para si, ele faz para o mundo. Principalmente na rua que tá lá exposto, né? Como que é isso, a pichação para além da arte, assim? Ou a pichação... para além desse pensamento ali de fama? Como eu disse anteriormente, todo mundo procura isso, né, na pichação, né? Um quer ser mais que o outro, fazer mais que o outro, lugares inacessíveis
onde ninguém fez, buscar as quebradas, fazer onde... O cara veio fazer meu bairro, eu vou lá no bairro dele fazer, entendeu? Então tem muito disso. E eu tentei migrar para outra parada, né? Parar um pouco mesmo com a pichação e transformar ela em alguma outra coisa que tenha também uma utilidade, que eu acho legal para mim poder se expressar, né? Então, lixomania. Pô, vamos procurar no lixo alguma coisa, né? Foi nessa toada que comecei a desenvolver algumas coisas da parte reciclada. Então, deixando um pouco a pichação de lado, mas ainda usando ela com coisas que iam pro lixo. E Zé, você falando dessa reciclagem, você teve uma exposição de arte, quer dizer, teve várias exposições, mas a última que você fez, que é Lixomania de Santo André para o Mundo, trazia muito essa questão da reciclagem, né? Como que foi fazer essa exposição? Essa seria a antepenúltima, né? Depois eu participei de mais duas. Ah, sim. Eu fui focar nisso do meio ambiente. Que assim, não que seja nada da moda, tá? Mas é importante a gente falar do meio ambiente, do consumo excessivo. Como você disse aí agora há pouco, a conta chega pra gente. O agro, ele não paga essa conta. Chega pra gente. Então, assim, eu tive um desafio de 95% de todas as minhas obras serem feitas com coisas recicláveis, tá? Pneu, que a polícia encontrado na rua, em terreno, nos muros. Às vezes há lugares onde não há o descarte de lixo, de reciclados. Eu pegava o pneu e fazia um cesto. Colocava um junto do outro, parafusava e aquilo virava uma cesta. Legal. Com um saco dentro. Eu acho que assim, uma coisa muito marcante na minha vida, que eu acho que outras pessoas da periferia podem até se identificar, né? É você ver valor nas coisas que você faz. E isso acontecia muito, né? Quando você está lá na periferia, tá de boa, você está brincando com seus amigos. Mas quando você vai para outros territórios, as pessoas começam a te apontar, né? Com coisas diferentes, né? Te apontar com preconceito e tal. O problema é quando você sai, né? E eu vejo a arte de vocês nessa pegada também, né? Lixomania, que de repente tem lá um material de descarte e você transforma aquilo. Você também, né, que além de ser uma mulher preta enfrentando várias dificuldades, né, tá numa universidade pública, ainda teve, vou trabalhar com arte ativista, né? A gente tem essa mania, né, de não fazer coisas à toa. O que vocês acham que isso pode ensinar para essa galera da periferia, né? Essa coisa do se enxergar diferente, de ver potência onde ninguém vê. Como que é isso para vocês, né? Passando a bola para você, Marisa. Mas de novo, então, eu vou dar aquele primeiro passo e você chuta pro gol, tá? Beleza. Eu acho que, se observar dentro... Eu acho muito legal, assim, o que está saindo agora. Minha quebrada, exaltar a quebrada, né? Porque eu fui moldada e fomos moldados a sempre olhar para fora. Então, quando a gente olha para dentro e vê o que os nossos pares estão fazendo de dentro, assim, a gente vai ir muito mais longe. A gente vê de onde a gente está saindo para onde a gente consegue ir. É muito mais fácil do que você planejar um roteiro, tipo, eu vou lá para, sei lá, vou dar um exemplo, vou lá para o Havaí, só que você está aqui ainda. Você tem que fazer muitos passos para chegar ali nesse outro lugar. Então, no sentido de fazer arte, o melhor que a gente tem é olhar para quem já está fazendo, assim. E uma das coisas que a gente estava falando agora de pichação, né? Tô lá no ônibus,
olhando a paisagem, né? Essa paisagem, ela compõe com a gente. Então, a gente não precisa ir num museu para ir ver o que os nossos pares estão fazendo. Porque a nossa arte está ocupando todos os espaços possíveis. Porque nossos corpos estão ocupando todos esses lugares. A quebrada que faz a cidade, a quebrada que faz o mundo. Verdade. Então, a gente olhar para o entorno assim e se apropriar disso é o que vai fazer. Eu acredito que foi o que está sendo o que está me motivando aí cada vez mais adiante, assim. Mara. E Zé, assim, tem uma frase que eu gosto muito do Mano Brown, gosto muito de rap, né? E na década de 90, acho que as músicas deles ensinaram bastante pra gente que é da quebrada, assim, né? E tem uma frase que é emblemática pra mim. Tenha fé, eu fiz minha colinha, tá? Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de ir no lixão de Santo André. A gente fala lixão, que é o modo de falar, né? Mas tem lá o nome técnico, né? E eu entrei lá e fui num aterro, né, de Santo André. E eu vi uns girassóis, assim, eu achei aquela cena assim tão um contraste tão grande. Eu lembrei um pouco de mim, né? Que assim, caramba, a gente veio de tal lugar, a gente pode transformar a nossa situação, né? Mesmo diante ali de um contexto desafiador para nós, seja para a pessoa de quebrada, seja para uma mulher negra numa universidade pública. E aí você falou, né, aqui em off pra gente, mas queria que você compartilhasse. Você chegou aí nesse aterro, pegou os lixos, como é que foi isso? Eu tive o apoio de pessoas, né, que me deram a oportunidade de estar lá. Um lugar maravilhoso, assim, que tem muita coisa que não serve para uns, mas serve para outros. Sabe, coisa que consumo excessivo, que a pessoa já enjoou, que não gosta mais, ou coisa que não tem como ele vai demorar muito para decompor, né? Eu peguei muita coisa interessante nesses locais aí. Muita coisa boa. Azulejo, que ele virou uma obra de arte. A madeira, eu consegui fazer a moldura. Então, assim, tudo é válido, né? Tudo... para mim, ali é um parquinho. Né? Nossa, que incrível. Eu se divirto de coisas que você nem esperava achar, e eu achei muita coisa lá. Muita coisa boa. Incrível. Não, muita coisa boa, muita coisa extintor de incêndio, que já não... placa de trânsito. E que virou tudo arte. Virou tudo arte, sabe? Tudo isso daí ele se transformou ou em mobiliário para dentro de casa, ou em obra de arte. Tudo ele teve alguma coisa, ele foi feito com eles. Eles iam ficar ali, tem coisa que não tem como a placa. Ele estava tomando chuva e sol, umas mais novas, outras mais velhas, virou uma mesa. Que incrível. Sabe, virou uma mesinha pequena. O tambor de petróleo que ia ser descartado. Então não tem como, isso daí vai ficar lá, foi cortado, as bordas foram aproveitadas, inclusive está numa exposição para fora, né? Está em Amsterdã. E a outra parte também foi feito uma obra com a moldura feito com ferros também, que iam tudo ser dispensado. E dá vontade, né? Assim, de estar agora vendo essa exposição, né? Porque você está falando, não tem nada pra gente ver, mas a gente fica imaginando. Mas a Maressa, ela trouxe, né, algumas coisas que ela faz, algumas artes, né, reciclada. Aproveita e mostra pra gente, né? Você falou bastante aí. Eu vou mostrar um trabalho que acho que dialoga um pouco com o do Zé, então. Eu faço muitas esculturas com papel, coisas que... caixa de ovo... Tudo que eu encontro eu faço, né? Mas teve um trabalho que eu também fiz um acesso
ao posto de coleta de água, né? Que recolhe as águas das chuvas, assim. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o trajeto do lixo quando ele para na fossa ali, né? Para onde que ele vai? E aí a gente chegou nesse lugar e aí eu fiz alguns ensaios, que essa revista se chama Desfile Performático, que é qual o destino da sua roupa. Aí eu mostro para essa câmera aqui, né? E aí, nessa revista, tem um documental. Era para ser uma instalação, mas como foi durante a época da pandemia, a gente só fez o formato dela de texto e com tem algumas uma frase fotos. ali. Deixa eu ver aqui. Ai, agora eu não estou conseguindo abrir. Peraí que eu vou te ajudar. Vai falando que eu vou mostrando. Ai, obrigada. Aí Produção, descarte com consequências ambientais. Você fez uma pesquisa, então, né? Isso. Aí essa parte que até o Zé estava falando agora, de tipo, você acha um pneu lá. Um pneu, quanto tempo que ele levou para ser produzido, sabe? Um tecido de uma roupa que você acha jogado, que poderia ser aproveitado. Quanto tempo que levou para produzir? Então, esse material, quando a gente fala assim, é lixo, tá indo lá no aterro catar lixo, não, a gente está indo pegar material que ainda tem valor de mercado. O que a gente não tem é a demanda, né? Então, na verdade, essa pesquisa foi uma revista, como se fosse um catálogo de modas, mostrando eu usando roupa que eu tecido do lixo, assim. E você tem aqui umas fotos suas, né? Que você faz uma performance com lixo. Tá muito incrível, assim. Essa revista, ela tem acesso também digital, né? Eu procurei fazer também digital, porque é isso. A gente faz exposição física e pode ser que venha público, pode ser que não, mas o material digital a gente ainda tem essa possibilidade de tá lá, né? Ele fica lá para quem quiser acessar, assim. Que incrível. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, para vocês dois. Eu vi que o Zé sempre passa a bola para a Maressa. Então, agora é vocês. Vamos ver quem vai passar a bola para quem, né? Mas, assim, quando é que o lixo deixa de ser lixo e ele vira arte, né? Como é que é essa linha tênue, né? Entre lixo e arte, né? Como que a gente pode enxergar assim? Como é, Zé? Bom, vou começar então, né? Me deu essa honra. Veja bem, eu fiz foram 3 obras que a gente costuma fazer, são séries que chamam, no máximo tem que ser 3, tá? Com a lata de spray. Então, assim, a lata de spray, cara, se o cara pega, usa e joga fora. A maioria das pessoas fazem isso. Real. Né? Só que, assim, a gente tem que lembrar que o spray, ele tem um gás também, né? Ele tem gás dentro. E aí eu fui pesquisar, e aí o que eu vou fazer com a lata de spray para entrar nesse contexto? Eu arrumei um lugar em Cotia que eles tiram o gás de dentro da lata, tá? Então ele vai para um lugar, você manda todas as latas, eles tiram todo o gás. O gás ele sai, não vai para a atmosfera. Não sabia ele é um disso, lugar que ele tira, ele é como se fosse um laboratório, próximo da Raposo Tavares. E aí você, antes de expor, aí o que eu fiz com essas latas, algumas eu fiz um trono. Uau! Umas eu fiz um trono bem grande, na outras eu abri elas. O que acontece? Dentro da lata, numa lata de spray vem o que? A tampa. Eu reaproveitei a tampa e fiz uma obra de arte. Eu reaproveitei os bicos, fiz outra obra de arte. Eu reaproveitei a bolinha que vem dentro e fiz uma obra de arte. E o canuto que chupa a tinta para cima foi feito obra de arte. Incrível. Com madeiras também reaproveitáveis. A lata em si, as que eu abri, eu fiz todo esse processo, eu fiz umas telas com a cor dela para fora, saliente, com ferro reciclado também. Então ficava um azul, um vermelho, um amarelo, e aí eu fazia minha tag lá. E a outras eu virei ela ao contrário e coloquei elas com as marcas do patrocinador, da tinta da marca, e fiz por cima para não ficar muito visível. Então a gente aproveitou tudo.
Não foi desperdiçado nada. Não existe E lixo, ela né? foi reciclada e ela tá E em você? gente, inclusive ela tá em... Eu não vou falar o nome da pessoa, uma pessoa muito importante do circuito de São Paulo, tá na casa dessa pessoa, porque eles adoraram a ideia do que é, o que agregou uma lata vazia que ia pro lixo. E você, Marissa, como que assim, até para além da questão física, né? Como que pode ser esse olhar filosófico, né, do que quando um lixo deixa de ser lixo e vira arte, assim, né? Eu acho que o Zé falou bastante de valor, né? Eu acho que é uma palavra que a gente acabou falando bastante, que é valor. Eu acho que quando a gente agrega valor a algo, aquilo deixa de ter um significado, muitas vezes até hostil, né? Para as coisas. Então, dentro dessa pesquisa do teatro e da performance, eu vejo que as narrativas originárias, negras, né, periféricas, elas são diminuídas, são desvalorizadas. E quando a gente exalta elas, elas se tornam grandes e poderosas. Então, quando a gente pega um lixo, né, ou uma latinha de spray e fala assim, não, aqui tudo é reaproveitado, a gente está mostrando um potencial e um valor imenso, imensurável, que ninguém pode tirar. Quando você pega uma foto sua, pessoal, e fala assim, isso aqui tem valor por causa disso, 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 daquilo, você sabe a história, né, daquela pessoa que está com você na foto, daquele momento. Então, acho que, basicamente, a gente tem que começar a fazer isso com o nosso lixo. Olhar e falar assim, essa madeirinha aqui, o que ela era antes? Ela era uma árvore, ela foi plantada, ela foi uma semente. Se a gente começar a fazer um mapeamento tanto do lixo, do objeto que a gente usou, quanto da nossa própria história, acho que a gente ganha valor e deixa de chamar de lixo, né? De marginal, e aí as palavras pejorativas todas. Gente, assim, a gente está caminhando para o final e eu fico assim com a sensação de que eu ouvi muito pouco de vocês, que eu queria saber mais, que ainda a história está pela metade. E aí eu queria que vocês finalizassem muito rapidamente ali, deixando uma mensagem para o pessoal da Quebrada, que são artistas, que estão começando. É isso. Olha, eu tô assim muito agradecida, muito feliz. Eu tenho 5 anos profissionais como artista, né, que assinei um tal do CNPJ lá, né, tipo, sei lá, profissionalização. Olha que incrível. E nesses 5 anos eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, assim, pessoas até que são referência, né? Então, o Zé também é uma referência para mim. E eu acho que meu recado final para quem está dentro de uma periferia tentando produzir arte é o que eu já falei um pouco atrás, né? Continuem olhando uns para os outros. Olhem para quem está do seu lado, assim, que quem está do seu lado vai ser mais próximo, né, de uma referência do que alguém que está muito distante. E é é assim que a gente ganha força, assim. Nossa. Bom, quero agradecer a você, Fabiana, nossa querida artista. Muito obrigado pelo convite. A gratidão é... E vou falar para você que isso faz muita diferença, viu? Podcast assim, que a gente vem da periferia, é sempre bem-vindo. Eu não sou de podcast, tá conversando com ela, tenho convites, e eu não vou. É porque eu sou importante. Com certeza, e não é pouco. Sim, com certeza. E assim, galera da Quebrada, não desistam nunca do sonho de vocês. Pode vir A, B ou C e falar, não, vocês não são capazes. Não desistam nunca. Sempre olhando para frente, na humildade, uma hora vocês chegam lá. Nunca desistam. Gente, gratidão. Eu também fiquei inspirada. Queria deixar assim meu recado. Que na mesma pegada de vocês, né? Hoje, né? Você também é uma referência. Você apontou para o Zé. Eu acho que às vezes a gente pode nem sempre ser uma referência grande. A gente tem que sonhar grande. Mas primeiro a gente vai ser referência para o nosso vizinho, para a nossa vizinha, para os nossos amigos, para as pessoas mais perto, de mais próximo. Mas eu quero que esse podcast alcance assim várias pessoas para além de mim, passem a mensagem.
E deixo o convite de vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho. Sigam as nossas redes, podcast Na Minha Quebrada. Fala rapidamente sua rede. Lixomania Zé, segue lá. @_maressando. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Uhul.